Então, durante o escalonamento de processos, pode surgir a situação onde, no momento que a gente colocar um próximo processo para executar, ele não esteja na memória principal, e sim no disco. Então, nesse momento, a gente precisa fazer o swap para trazer esse processo para a memória e assim a gente fazer a alocação na CPU. Então, esse tempo de troca de contexto ele pode ser muito alto, já que ao invés de simplesmente a gente salvar o PCB de um processo para carregar o outro, a gente vai ter que salvar o PCB de um processo, trazer todo um processo do disco para a memória principal, para assim carregar o PCB do processo que vai executar na CPU. Então aqui a gente vai ter um exemplo mostrando quanto é o custo para fazer esse swap, quanto tempo gasta para fazer essa troca de contexto de processos. Então imagine aqui que a gente vai fazer um swap de um processo com um tamanho de 100 megas e que o disco rígido ele vai ter uma taxa de transferência de 50 megas por segundo. Então o tempo para fazer a troca do processo da memória principal para o disco será de 2 milissegundos ou 2 segundos, já que como o disco ele transfere 50 megas por segundo, para transferir 100 megas demoraria 2 segundos. E aí a gente vai ter que fazer agora o swap do processo do disco para a memória principal. Então a gente vai ter que fazer o swap do mesmo processo, né, com o mesmo tamanho. Então nesse caso, a gente vai ter um total aí de 4 segundos. 2 segundos para copiar o processo para o disco e mais 2 segundos para copiar do disco para a memória principal. Então isso aí acaba perdendo muito tempo para fazer essa troca de contexto. E aí a gente tem algumas formas de tentar reduzir esse tempo de troca de contexto com o swap. A gente pode tentar reduzir o tamanho da memória trocada e aí, sabendo a quantidade de memória exata, a gente pode estar utilizando alguma chamada de sistema do sistema operacional para estar buscando o tamanho exato ao invés de um bloco padrão que normalmente é maior do que a gente está querendo buscar. Então a gente pode fazer isso através da chamada de sistemas Request Memory e Release Memory, através aí do sistema operacional. A gente pode ter outras restrições no swap. Então, por exemplo, se o processo ele estiver com a solicitação de dispositivo de entrada e saída pendente, então não é possível fazer esse swap, senão a gente vai perder a referência do processo e aí a conclusão da solicitação e acabar caindo para o processo errado. Então, aqueles processos que estão no estado de espera, tanto no residente e residente, eles não podem ter a ocorrência do swap. Então, uma maneira para a gente permitir fazer o swap de processos que estão no estado de espera é utilizando a técnica de double buffering. Nessa técnica, toda a solicitação de entrada e saída ela vai ser processada por uma chamada no espaço do kernel do sistema operacional. Então, com isso, no momento que for tratada a chamada de sistema, esse código ele não vai estar no espaço do processo e sim do kernel. E aí, quando a gente for fazer esse swap, isso não vai prejudicar o retorno do dispositivo de entrada e saída, já que quando retornar, isso vai ser tratado pelo kernel e aí ele vai saber qual que é o processo correto, onde ele tem que entregar essa informação que foi requisitada. O swap padrão ele não é utilizado em sistemas operacionais modernos, é utilizado uma versão modificada, que é fazer o swap somente quando a memória está quase cheia, ou seja, quando você tem pouco espaço de memória livre, como a gente viu anteriormente.